Fala pessoal, aqui é o Felipe. Vou mostrar para vocês agora um esquema de seletividade lógica radial envolvendo relés digitais de diferentes fabricantes, tá certo? Então, nesse esquema de seletividade lógica, você tem comunicação entre os dispositivos e também tem uma lógica seletiva que prioriza a atuação dos relés mais a jusante. Então eu vou aplicar a corrente aí ao relé a jusante de número 2 e a gente já observa ali 5,6 ampere, e o relé a montante está também recebendo esse valor de corrente elétrica aí na medição, tá certo? Vou aqui conectar a carga que está sendo protegida pelo segundo relé ajusante, dessa vez o relé ajusante de número 1, aí praticamente a mesma corrente que o relé ajusante número 2. E aí vejam o seguinte, ó, o que é que diz aí os sistemas de proteção? Olha, você, quando for fazer seu esquema de proteção, precisa fazer atuar primeiramente os relés de proteção que estão mais ajusantes. Então, vê vocês, ó, eu vou simular aqui um sinal de falta e a gente vai ver qual relé que vai atuar primeiro. Se é o relé mais ajusante ou o relé mais amontante. Lembrando que eu vou fazer essa corrente aumentar para o ramal do relé ajusante número 1, tá certo? Que é esse relé da Schweitzer. Então, eu vou fazer essa corrente aumentar para a gente entrar na curva 51. Certo? Olha lá, o relé a montante já encontrou essa corrente ali acima do picape, mas vamos ver quem vai sair, ó. Qual o relé que vai atuar? É o relé da Cell. Então o relé mais ajusante de número 1 atuou, desligou a falta. O segundo relé ajusante, aquele jusante 2, permaneceu no sistema, porque a falta não estava no ramal dele, e foi excluído só a parte do sistema que estava com o defeito, tá certo? Então você, com isso, evita que clientes fiquem sem energia desnecessariamente. Porque imagina se o relé montante tivesse atuado, ele teria retirado todos do sistema desnecessariamente. E aí impactaria diretamente aí nos indicadores de continuidade da distribuidora, por exemplo, tá certo? Agora, vamos fazer o seguinte, ó, vamos restabelecer o sistema, tá certo? E agora a gente vai provocar uma falta no segundo relé a jusante, que é o jusante 2, tá certo? Então, da mesma forma, vou limpar o disjuntor, tá certo? Desligar o sistema, restabelecer. Vamos colocar aí cargas nominais aí conectadas em cada ramal de relé digital. Mas agora eu vou provocar a falta no ramal que está sendo protegido pelo relé jusante 2. Veja vocês, ó. Eu vou entrar na curva 51 também. Tá certo? E ele vai desligar. Será que ele vai desligar? Qual o relé que vai desligar? Será que é o que está montante ou o que está jusante? É o jusante 2 que vai atuar primeiro. E é isso que acontece. O relé jusante 2 atuou primeiro. O relé jusante 1 permaneceu no sistema com a carga conectada, tá certo? Ali faltou apenas resetar o painel de LEDs, mas ele continuou no sistema, o relé jusante 1.
E o relé montante identificou o pick-up da corrente, mas quem atuou primeiro foi o relé jusante 2, que aliviou a carga do sistema e proporcionou que pudesse ter continuidade de fornecimento lá no ramal do relé jusante 1. Beleza, gente? Então, assim, vocês vejam que é um esquema de seletividade lógica radial que está funcionando satisfatoriamente. Mas agora, se a gente fizer o seguinte, ó, vamos simular uma falha no disjuntor, tá certo? De qualquer um dos relés, beleza? Então, eu tenho aqui na bancada uma maneira de simular uma falha no disjuntor, tá certo? E aí, vejam vocês, eu vou aplicar uma falta aqui no relé jusante 2, ok? E vou observar qual vai ser o comportamento, né? Aqui na configuração eu coloquei para que, caso ocorra falha do disjuntor de qualquer um dos relés ajusante, um desses relés ajusante vai mandar uma mensagem Ethernet para que o relé amontante desligue tudo, tá certo? Então, ó, deixa eu limpar aqui a falta, limpar o disjuntor. E vamos testar então, ó. Vamos testar agora o fenômeno aí de falha do disjuntor. Então imagina que o disjuntor falha em algum momento, né? Você, por segurança, deve pensar em soluções aí, em alternativas aí, caso isso aconteça. Tá certo? Então aí, estabelecendo o meu sistema, para a gente ver uma situação de falha do disjuntor. Então, se o disjuntor falhar, eu vou ter que dar um jeito. Vou ter que eliminar aquela falta. E a maneira que eu encontrei aqui no momento foi, a partir desse relé que teve a falha do disjuntor, esse relé manda uma mensagem Ethernet para aquele relé que está mais a montante, para que ele desligue geral o sistema. Então veja, vamos lá, ó, simular uma falha no disjuntor do relé ajusante 2. Vamos colocar aí as correntes nominais, correntes em regime normal. E agora vamos provocar a falta, ó. Vamos entrar na curva 50, fazer essa corrente aumentar muito rapidamente para a gente ver a falha do disjuntor e a gente vai ver também o relé montante desligar todo o sistema para uma corrente relativamente baixa. Pronto, ó. Já aconteceu. O relé ajusante 2 enxergou uma falta no ramal dele, falhou o disjuntor, tá certo? Percebam aí o LED onde tem o nome fechado, onde tem aquela etiqueta fechada, o LED acendeu, sinalizando que falhou o disjuntor. Foi enviada uma mensagem Ethernet para o relé montante, e o relé montante desligou todo o sistema para justamente eliminar a falta, porque o sistema não sabe o que estava acontecendo ali, e foi programado para que a prioridade fosse eliminar a falta, tá certo? Essa pode não ser uma prática muito adequada, mas ainda é utilizada em sistemas de proteção, tá certo? Então, agora vamos testar uma terceira situação, certo? Vamos supor que os dois relés, eles falhem o disjuntor, tá certo? Se eles falharem o disjuntor, eu vou imediatamente, né, enviar pacotes ou do relé da Cell ou
do relé da Schneider para desligar o relé mais a montante. Tá certo? Então, restabelecendo aqui o sistema e as condições, né, de teste. Lembrando aí que o relé mais a montante desligou geral, então tenho que restabelecer o disjuntor mais a montante. E aí vejam vocês, vou fazer diferente. Vamos fazer a falta no relé jusante 1 e observar, né, o comportamento. Quem vai atuar primeiro? O relé a montante ou o relé a jusante, certo? Vamos provocar uma falha aqui no relé da Cell. Vê que daquela vez ele conseguiu proteger. A primeira vez que a gente testou, o relé da Cell conseguiu desligar o disjuntor mais a jusante. Mas dessa vez, como o disjuntor não vai atuar, o desligamento do sistema vai ficar a cargo do relé mais a montante. Tá certo? Então vou aplicar aí valores nominais de carga, valores que não geram falta no sistema. E agora eu vou gerar essa falta aí no nosso relé da Cell. Fazer ele entrar na curva 51 mesmo. Gerei uma falha no disjuntor para o relé da Cell. Tá vendo, ó? Foi o LED da falha do disjuntor e quem desligou foi o relé mais a montante. E isso fez com que o ramal do circuito ajusante de número 2, esse ramal também foi desconectado. Então, vê o problema disso, né? Você tem para correntes relativamente baixas, porque houve uma falha do disjuntor ajusante de um dos ramais, você manda desligar todo mundo ali dos ramais ajusantes, deixando pessoas sem energia elétrica, por exemplo, tá certo? Então, isso pode ser melhorado com algumas boas práticas na proteção de sistemas elétricos, beleza? Agora, gente, vamos encerrar o vídeo por aqui, para não ficar muito longo, né? E da próxima vez eu trago mais novidades e trago também, se tiver aí interesse, né, de vocês, eu trago aí depois a maneira de como configurar os relés e mais coisas interessantes aí sobre os IEDs, os relés eletrônicos digitais. Mas também, para finalizar, eu já destaco aí o seguinte, né, várias coisas. Claro, o esquema de seletividade lógica radial entre dispositivos eletrônicos inteligentes. É demonstrada aí também a interoperabilidade entre relés digitais de diferentes fabricantes por meio da norma IEC 61850. Esses relés aí são todos conforme a norma 61850. E os relés são excelentes medidores de energia, você pode aplicar em diversas situações, tá certo? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima e valeu!